Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. Lobisomem. A linhagem de sangue. Em uma pequena e sombria cidade no interior da França, onde as noites eram envoltas em mistérios e segredos antigos, uma família carregava um legado sombrio. Por gerações, uma linhagem de lobisomens ancestrais habitava aquelas terras, ocultando sua verdadeira natureza do mundo exterior. Entre os membros dessa família estavam dois irmãos, Harold e Ethan. Harold era um jovem impiedoso e ambicioso. Ele carregava em seu sangue a herança dos lobisomens, uma maldição que o assombrava a cada noite de lua cheia. Esforçava-se para controlar seus instintos bestiais e com o tempo passou a dominar cada aspecto de sua transformação. Seu irmão mais velho, Ethan, era a figura imponente e misteriosa que liderava a família. Com uma força sobrenatural e uma conexão profunda com seus antepassados, Ethan possuía um domínio inigualável sobre sua forma de lobo e uma sabedoria ancestral, que passou para Harold ao longo dos anos. A família vivia nas sombras, evitando o olhar atento da sociedade. Eles conheciam as lendas e histórias que permeavam a cidade sobre monstros noturnos que vagavam pela escuridão. Após séculos sob o domínio de seu irmão mais velho, Harold decidiu que seguiria seu próprio rumo e formou seu próprio império, até que foi traído por sua ambição, chamando assim a atenção de um lendário caçador, que após uma batalha épica o derrotou, pondo fim ao seu legado de sangue e terror. A notícia da morte de seu irmão mais novo atingiu Ethan com a ferocidade de uma bala de prata. Ele uivou de dor e raiva enquanto incrédulo lia detalhes do acontecido. A partir desse momento, um fogo vingativo foi aceso dentro dele. Ele estava determinado a descobrir a verdade por trás da morte de seu irmão Harold e fazer justiça, mesmo que isso significasse desafiar o misterioso caçador de monstros que havia tirado a vida de seu irmão. E assim, Ethan embarcou em uma jornada obscura e perigosa em busca de vingança. Ele estava decidido a desvendar os segredos sombrios que envolviam a morte de seu irmão e enfrentar o caçador que havia devastado sua família. Aquela pequena cidade no interior da França se tornaria o palco de um confronto sangrento e impiedoso, onde segredos seriam revelados e destinos seriam selados. Determinado a descobrir a verdade por trás do assassinato de Harold, Ethan mergulhou no mundo sombrio das lendas e mitos. Aos poucos, reuniu informações sobre o caçador misterioso e seus alvos sobrenaturais. Ele descobriu que o caçador costumava frequentar as cidades próximas, perseguindo criaturas como lobisomens, vampiros e bruxas. Ethan, tomado pela fúria e pela determinação de vingar a morte de seu irmão, passou dias meticulosamente planejando a emboscada que faria contra o tal caçador. Normalmente, ele se contentava em caçar animais selvagens para se alimentar, evitando chamar atenção para si e para sua verdadeira natureza. Mas a perda de Harold o transformou, despertando um ímpeto de vingança que ardia em seu peito. Decidido a enfrentar o caçador de monstros de igual para igual, ele sabia que precisaria de aliados. Ele começou a transformar alguns habitantes da cidade em lobisomens. De forma inescrupulosa, Ethan buscou por pessoas à margem da sociedade, que num primeiro momento não fariam falta para ninguém. Os encontros noturnos nas sombras da floresta se tornaram mais frequentes. Ethan instruía os outros lobisomens a abraçarem sua natureza, a controlar suas transformações e a se prepararem para o confronto iminente. Sob seu comando, eles formaram um pequeno exército de lobisomens, unidos pela vingança e pelo desejo de proteger seu legado ancestral. No dia da emboscada, Ethan usou sua influência para espalhar boatos pela cidade. Sussurros noturnos ecoaram pelas ruas escuras, histórias de um poderoso lobisomem ancestral que havia chegado, pronto para espalhar o caos. A notícia se espalhou rapidamente, alimentando o medo e a curiosidade dos habitantes, até chegar aos ouvidos do caçador. A noite escolhida chegou e a cidade mergulhou em uma escuridão densa. Ethan se posicionou estrategicamente em um local de onde pudesse observar a chegada do caçador. Ele sabia que teria apenas uma chance de atrair o inimigo para a armadilha. O tempo parecia esticar-se enquanto ele esperava, oculto nas sombras.
Seus sentidos aguçados captavam cada som, cada movimento no ar noturno. Então, finalmente, o caçador misterioso emergiu da escuridão, sua figura silenciosa avançando pelas ruas vazias. Ethan sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Era hora de colocar seu plano em ação. Ele deixou que um rosnado ameaçador escapasse, rompendo o silêncio da noite. O caçador virou-se em direção ao som, seguindo o rastro do perigo que acreditava enfrentar. A emboscada estava pronta para se desenrolar, e a cidade se tornaria o palco de uma batalha épica, onde lobisomens sedentos por vingança enfrentariam o caçador misterioso, sem saber que a revelação final ainda estava por vir. A batalha entre Ethan e o caçador se desenrolava, transformando as ruas tranquilas em um verdadeiro campo de guerra. Cada movimento era calculado, cada ataque era uma manifestação da fúria contida de ambos os combatentes. Ethan utilizava de extrema brutalidade para se lançar contra o caçador. Suas garras afiadas e dentes poderosos eram armas mortais, enquanto o caçador habilmente desviava e retaliava os lobisomens recém-criados, com seu arsenal de armas prateadas e conhecimento tático. O confronto era uma dança macabra, com a vida e a morte disputando cada passo. No entanto, apesar da habilidade e ferocidade de Ethan, o caçador misterioso mostrava-se um adversário implacável. Seus movimentos eram precisos, seu conhecimento sobre as fraquezas daqueles lobisomens era a chave para sua eficácia. Um por um, os lobisomens do exército foram caindo, suas vidas sendo ceifadas sem piedade através da espada afiada daquele caçador. A cada lobisomem que caía, o coração de Ethan se enchia de tristeza e raiva. Ele lutava não apenas por vingança, mas também para proteger a linhagem de sua família. No entanto, mesmo com sua coragem e determinação, ele não podia ignorar a realidade brutal diante de seus olhos. Agora restava apenas ele e o caçador misterioso, os dois últimos combatentes na batalha sangrenta. Os golpes se intensificaram, e a cidade testemunhava um verdadeiro banho de sangue. Ethan, embora ferido e exausto, não desistia. Ele lutava com a força de um lobisomem ancestral, lutando pela memória de seu irmão e de sua família. Mas o caçador misterioso parecia inabalável, desferindo golpes certeiros e evitando as investidas dele com uma destreza assustadora. A cada movimento, o caçador revelava sua experiência e conhecimento sobre os lobisomens. Sua técnica de combate era afiada como uma lâmina, e sua mente estratégica permitia que ele antecipasse os movimentos de Ethan. Conforme a luta se arrastava, as forças daquele ser sobrenatural diminuíram gradualmente. Em um gesto desesperado, o lobisomem chutou um braseiro em chamas para cima de seu algoz, incendiando sua capa instantaneamente. Com um gesto magistral, o caçador afastou sua capa, revelando seu verdadeiro ser. Ethan tremeu ao ver quem realmente estava sob aquele capuz. Era ele. Van Helsing, o temido caçador de monstros. Enquanto ele avançava impiedosamente, Ethan começou a compreender a verdade por trás da morte de seu irmão. Aquele caçador não era apenas alguém desconhecido, mas sim uma figura lendária. O Van Helsing em pessoa estava diante dele. O nome ecoou em sua mente, trazendo à tona histórias e mitos sobre o caçador de monstros. Van Helsing, ao perceber que a revelação de sua identidade abalara seu desafiante, com rispidez na voz proferiu as seguintes palavras. Meu caro Ethan, fico feliz por finalmente termos nos encontrado. Sua família já nos causou problemas demais e hoje finalmente eu vou dar um fim nisso, assim como fiz com seu irmão. Ethan sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo ao ouvir as palavras de Van Helsing. Seu coração se apertou ao se dar conta de que seu amado irmão, Harold, não tinha sido páreo para o terrível caçador de monstros. A traição e a perda misturaram-se em sua mente, enquanto uma chama de raiva e vingança começava a queimar dentro dele. Van Helsing se aproximou com um sorriso cruel estampado em seu rosto. Seus olhos brilhavam com uma mistura de triunfo e prazer sádico. Ethan observou cada passo que o caçador dava em sua direção. O ódio estava incendiando suas veias. Você subestimou a força dos lobisomens ancestrais, disse Ethan, com sua voz carregada de uma determinação feroz.
Você não sabe a fúria que despertou dentro de mim. Van Helsing riu, um som sinistro que reverberava pelas ruas vazias da cidade. O caçador conhecia os segredos e fraquezas daqueles seres sobrenaturais melhor do que ninguém. Tomado pela fúria, Ethan não hesitou. Ele se lançou contra Van Helsing com uma velocidade e ferocidade impressionantes. Suas garras afiadas brilharam à luz da lua, enquanto ele investia contra o caçador com uma determinação implacável. Cada golpe era um grito de vingança, cada arranhão buscava rasgar a pele do inimigo. Mas Van Helsing não era um adversário comum. Ele se defendia com destreza, desviando daqueles ataques de Ethan com movimentos ágeis. Suas armas prateadas brilhavam perigosamente, prontas para retaliar a qualquer momento. A batalha se desenrolou em uma dança mortal, com Ethan tentando superar as habilidades implacáveis de Van Helsing. Eles se moviam em um jogo mortal de ataque e defesa, com o som de golpes ecoando pela noite silenciosa. O destino daquele lobisomem pendia no fio da navalha. Enquanto lutavam, memórias de seu irmão e as histórias compartilhadas encheram a mente de Ethan. Ele não podia deixar a morte de Harold em vão. Sua determinação se fortaleceu, impulsionando-o a lutar com mais fúria e astúcia. No auge do combate, ele desferiu um golpe devastador contra Van Helsing, suas garras rasgando a pele do caçador. Por um momento, pareceu que a maré da batalha estava prestes a virar. Mas Van Helsing não estava disposto a se render tão facilmente. Com um sorriso sombrio, Van Helsing retaliou com um movimento rápido, sua arma prateada encontrando o coração de Ethan. O lobisomem ancestral soltou um último uivo de dor e raiva antes de cair ao chão. Sua vida estava escapando de seu corpo. Van Helsing se ergueu diante do corpo inerte de Ethan, triunfante. "Nunca subestime um verdadeiro caçador de monstros", sussurrou ele. As palavras do caçador estavam carregadas de orgulho. Enquanto a vida abandonava o corpo de Ethan, a cidade testemunhava a vitória implacável daquele caçador. Ele havia caçado e exterminado o último lobisomem ancestral daquela linhagem. O líder de um dos clãs mais antigos e poderosos daquele país. Ele sabia que isso traria severas consequências para seu futuro. Sabia que as outras famílias ancestrais não deixariam a morte de Ethan ser em vão. E o caçariam por onde fosse atrás de vingança. Mas ele não era apenas um simples caçador, a batalha daquela noite revelou ao mundo sua real identidade que há tempos tentava esconder. Ele era o temível matador de monstros. Abraham Van Helsing estava pronto para enfrentar quem ousasse cruzar seu caminho. Olá pessoal, o que acharam do conto desta noite? Finalmente descobrimos a identidade do caçador misterioso. Vejam a primeira parte deste conto, o link está no comentário fixado e na descrição do vídeo. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações e nos vemos no próximo conto. Boa noite.